Então vamos ver agora o problema de pesquisa por sequências. Portanto, nós vimos a parte do alinhamento. A ideia da pesquisa por sequências é não estamos necessariamente a alinhar duas sequências que sabemos serem parecidas, estamos à procura numa base de dados por sequências que sejam parecidas com a nossa. E isso quer dizer que vamos precisar de algoritmos diferentes, até por questão de eficiência. As premissas são diferentes, não podemos assumir que há um bom alinhamento com todas aquelas sequências. Então vamos ver estes algoritmos, o FASTA e o BLAST. Principalmente o BLAST é o mais usado hoje em dia. A significância estatística das correspondências que encontramos e algumas variantes, como o PSI-BLAST e assim. Portanto, temos aqui algumas considerações também depois da profundidade das matrizes de substituição que usamos, etc. Então vamos começar por este problema. O GenBank tem milhões de sequências e se nós conseguíssemos, com um algoritmo de alinhamento, alinhar, por exemplo, 10 por segundo, iríamos demorar meses a fazer uma pesquisa com uma sequência contra a base de dados. Portanto, a velocidade com que precisamos de comparar sequências quando fazemos uma pesquisa é muito superior àquela que nós precisamos quando alinhamos. Se o nosso alinhamento demorar um décimo de segundo quando estamos a alinhar duas sequências, não é problema nenhum, mas se demorar um décimo de segundo comparar com cada uma das 200 milhões, nunca mais ali países. Portanto, apesar de programação dinâmica ser rápida, nós precisamos de algoritmos muito mais rápidos para poder fazer pesquisa de sequências em bases de dados. Além disso, nós precisamos também de uma noção estatística de quão significativa é aquela correspondência que encontramos. Porque nós queremos saber se encontramos aquilo por acaso, estão lá 200 milhões de sequências e alguma delas é parecida com a nossa porque calhou, ou se a semelhança é suficientemente significativa para nós podermos dizer que aquilo é mesmo uma sequência da mesma família. Depois, há o problema também de haver uma certa modularidade nos genes em que há coisas que podem estar parecidas, por exemplo, exões ou domínios numa proteína ou assim, que podem estar no meio de outras coisas que sejam muito diferentes. E então o tipo de alinhamento também que nós vamos fazer, ou a comparação que nós vamos fazer, tem de ter isso em conta. Portanto, basicamente, o que nós estamos a fazer aqui não será exatamente alinhar, porque alinhar assume que as sequências são homólogas e tenta encontrar quais são aquelas correspondências que ficaram conservadas durante a evolução. Portanto, isso é o que nós tivemos a ver antes, pegamos em duas sequências que nós sabemos que são homólogas e queremos ver o que é que está lá, quais são mesmo as correspondências que estão lá. E nós fazemos isso, não sabemos o que é que aconteceu durante a evolução, mas tentamos alinhar o melhor possível as sequências que estamos a ver, na esperança de que as correspondências que encontramos sejam aquelas que refletem a evolução das duas proteínas. No caso da pesquisa por homologia, nós não podemos assumir que são homólogas, porque a maior parte das proteínas nas sequências na base de dados nem sequer vão ser homólogas à nossa. Portanto, nós temos é de distinguir o que é que são os homólogos ou não. E precisamos de fazer uma estimativa da homologia pela semelhança da sequência. Mais uma vez, nós não temos acesso ao que aconteceu durante a evolução, mas podemos olhar para as sequências e tentar estimar a homologia. Além disso, isto tem de ser muito mais rápido, porque não se trata de alinhar duas sequências, trata-se de pesquisar uma contra uma base de dados de milhões de outras. Portanto, quando vocês obtêm um resultado de uma pesquisa, por exemplo, com um BLAST, e veem lá a vossa sequência alinhada com várias sequências que foram encontradas partidas, não usem esses alinhamentos como alinhamentos. Não são bons alinhamentos, são coisas rápidas feitas para ir buscar a vossa sequência. Se vocês quiserem agora alinhar a vossa sequência com uma dessas que veio da base de dados, usem mesmo um algoritmo de alinhamento, que o resultado provavelmente vai ser diferente. Okay? Lembrem-se que, apesar de aparecerem lá alinhamentos no resultado, porque o alinhamento é usado para estimar a homologia, isto são coisas muito grosseiras e rápidas de calcular. Tá bem? Não são mesmo alinhamentos a sério. Então vamos ver o primeiro algoritmo que começou a ser usado para pesquisa em bases de dados de sequências, este o FASTA, que é um algoritmo rápido de alinhamento. Não nos dá um alinhamento ótimo, mas dá um alinhamento aproximado, com algumas heurísticas, muito rapidamente. E a maneira como funciona é, primeiro, procura palavras, pequenos trechos idênticos entre a sequência que nós usamos para fazer a pergunta à base de dados e todas as sequências que estão na base de dados.
Portanto, isto é determinado por este K-sub, o tamanho do tuplo da palavra, que normalmente é 2 para proteínas, portanto, 2 resíduos consecutivos que têm de ser exatamente aquela combinação, ou 4 a 6 para DNA. É preciso mais para o DNA porque há menos nucleótidos diferentes, então precisamos de uma palavra mais comprida para ser significativo o match. Depois, quando são encontradas essas âncoras que são idênticas, são expandidos os trechos por semelhança, agora aí já não é por identidade, mas olhando para a matriz de substituição, basicamente semelhantes são todos aqueles cuja substituição dá um resultado positivo. Portanto, serão resíduos que são semelhantes, porque não nos penalizam quando trocamos um pelo outro. E isso é calculado por aquelas probabilidades que nós vimos há bocado, para calcular a matriz de substituição. Portanto, quando vocês virem que duas sequências têm 80% de semelhança, quer dizer que quando alinhamos, em 80% dos casos, a correspondência dá-nos um valor positivo na matriz de substituição. Basicamente, esse é o critério. Pode ser igual ou pode ser parecido, de maneira a que não penalize. Portanto, encontrar as palavras por identidade e depois estender aqueles trechos alinhados por semelhança. Tudo o que for semelhante à volta, vamos considerar como fazendo parte do mesmo trecho. Juntar os melhores segmentos e depois fazer um alinhamento, como nós vimos, com programação dinâmica, mas só dentro de uma janela. Portanto, a ideia aqui é, encontramos todos aqueles pedacinhos que são iguais nas duas sequências, com aquelas palavras daquele tamanho, depois estender isso e identificar aqueles trechos maiores, e agora pegar nestes trechos e fazer um alinhamento, mas ignorando toda esta parte da matriz. Portanto, estamos a considerar que as duas sequências não se podem desviar uma da outra mais do que um certo limite, tipicamente 32 resíduos é um dos parâmetros aqui usados. Isso quer dizer que, como só temos de ir calculando a matriz aqui nesta diagonal, não precisamos de calcular toda esta parte, é muito mais rápido o alinhamento. Mas também quer dizer que se ele alinha melhor desviando um bocado, já não encontramos esse alinhamento. Portanto, isto é uma coisa assim grosseira e rápida para fazer a estimativa da homologia entre as duas sequências. Portanto, este algoritmo acaba por ser mais rápido por causa disto. Primeiro começa pela identidade, estica ali e depois só procura numa faixa de 32 resíduos de desvio de uma sequência em relação à outra. As matrizes que tipicamente se usa para isto serão PAM 250 ou Blossom 50, são relativamente profundas, mas hoje em dia já não é muito usado o FASTA. Normalmente fazemos pesquisas com o BLAST, que é melhor e mais rápido. A coisa mais importante que nos ficou do FASTA foi este formato FASTA, que é um formato de texto onde podemos guardar várias sequências. Provavelmente vocês já lidaram com isto, vão descarregar sequências de algum lado, vem no formato FASTA, que consiste numa linha que começa com este sinal de maior e que tem uma descrição da sequência, pode ser um identificador, um nome, uma coisa qualquer, e as linhas seguintes com os resíduos dessa sequência, que normalmente são limitadas a 80 caracteres, por causa, originalmente, das limitações das consolas e das impressoras e coisas assim. Portanto, tipicamente, os ficheiros tinham só 80 caracteres de tamanho por linha para caber lá. Hoje em dia, isso já não é assim, essa limitação já não faz muito sentido, mas continua a ser o standard neste formato. Portanto, podem ter várias linhas com a mesma sequência partida em vários pedacinhos. Depois, se tiverem outras sequências, têm novamente um sinal de maior com o identificador da outra, e continua por aí fora. BLAST é um algoritmo mais recente, de 90, que é o que é mais usado agora. É parecido com o FASTA, mas muito mais rápido, porque não tem sequer aquela fase de alinhamento por programação dinâmica. É só por emparelhamento daquelas palavras e depois extensão dos segmentos. Tem uma abordagem semelhante, tem estas palavras de um certo tamanho capa, mas depois elas são previamente indexadas. Em todas as sequências que estão na base de dados há uma indexação de em que sítio da sequência é que cada combinação de resíduos vai aparecer. E depois elas são emparelhadas com a sequência que nós estamos a usar para fazer a pergunta à base de dados, a sequência de query, em função da sua semelhança, não da identidade.
Portanto, apesar do BLAST usar palavras maiores, indexar conjuntos maiores de resíduos, é mais sensível, mais permissivo do que o FASTA, porque não exige identidade, existe só sequência para encontrar correspondências. Depois faz a mesma coisa de estender e vai juntando os segmentos maiores, os trechos de alinhamento, e não tem depois aquela fase de tentar fazer o alinhamento por programação dinâmica como o FASTA. Procura só encaixar aqueles trechos o melhor possível e obter um trecho grande ou o maior possível que tenha um bom alinhamento. Portanto, basicamente é um alinhamento local em que nós temos ali, para a nossa query, vai haver uma lista de todas as combinações de resíduos em sequência, portanto todos aqueles trechos, com um certo tamanho capa, e isto vai permitir fazer uma pesquisa rápida de candidatos pela base de dados, porque na base de dados todas as sequências lá já estão indexadas por esses trechos. Portanto, é fácil de ver quais é que têm trechos parecidos em número suficiente para serem candidatos. Depois, esses candidatos, cada um desses é encaixado os trechos parecidos e expandido ao longo da sequência enquanto vale a pena, enquanto nos dá um alinhamento razoável, até juntar vários desses trechos num alinhamento local que nos diz que a nossa sequência de query, naquele trecho, é parecida com aquela sequência da base de dados. E agora, em função desse alinhamento, do tamanho desse alinhamento e da pontuação que tem, nós podemos estimar se aquilo terá ocorrido por acaso ou se será um match significativo. E como não faz mesmo o alinhamento por programação dinâmica, é muito mais rápido do que o FASTA. Portanto, tipicamente, para proteínas, o tamanho desta palavra são três resíduos, mas notem que não exige identidade, é a semelhança com três resíduos, palavras de três resíduos nas outras sequências. A extensão vai depender um pouco da variante do BLAST que vocês usam, mas o BLAST original vai estendendo, se começam num sítio onde há uma boa semelhança, depois vai estendendo para os lados, enquanto a pontuação total não for diminuindo. Quando começa a diminuir, então para, e esse será o sítio, o segmento de melhor pontuação. O BLAST 2 tem alguns passos extra, como agregar palavras que estejam na vizinhança e assim. Portanto, este normalmente é o que é usado hoje em dia. Há uma variante que é o Mega BLAST, que usa palavras maiores aqui, e é um bocado mais ávido na criação daqueles alinhamentos, o que quer dizer que se torna muito mais rápido, mas só procura sequências que sejam mesmo muito parecidas. Portanto, se vocês sabem que há mesmo sequências muito parecidas com a vossa, podem usar o Mega BLAST, dá-vos o resultado mais cedo. Se não sabem, então é melhor usar o BLAST 2, por exemplo, que é a versão mais recente, e aí podem encontrar coisas que sejam um pouco mais diferentes. Agora, o que é que há aqui esta parte importante, que é a estatística do resultado que nós obtemos. Porque se o resultado disto for simplesmente estas são parecidas, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que foi por acaso, porque é que estão lá 200 milhões de sequências, algumas vão ser parecidas em alguma parte com as nossas. Então, uma vantagem desta abordagem do BLAST, de encontrar o segmento máximo de emparelhamento, é que permite-nos ter uma estimativa de qual é que seria a probabilidade de, por acaso, encontrarmos sequências cuja pontuação seria maior ou igual àquela que nós encontramos neste caso. E isto dá-nos basicamente isto, portanto, a probabilidade, por acaso, de encontrarmos um score S maior ou igual ao nosso X, portanto, ao score que nós encontramos quando fizemos corresponder a nossa sequência àquela sequência da base de dados, será este 1 menos E elevado a este K, que é um fator de escala, há ali um lambda que depende da matriz de substituição, mas basicamente o M e o N são os tamanhos das sequências, e conseguimos estimar a probabilidade daquilo ter sido por acaso. Portanto, basicamente a probabilidade de encontrar aquele score ou mais, por mero acaso, quando emparelhamos duas sequências. Podemos também fazer o contrário, que é olhar para o número de sequências que estão aqui na base de dados, e a maneira de contabilizar isso
depende um pouco de alguns detalhes, eu já vou falar nisso, mas também podemos estimar numa base de dados com aquele tamanho, por exemplo, 200 milhões de sequências, qual seria o número esperado de correspondências com aquela pontuação ou mais, simplesmente por acaso, se as sequências fossem todas aleatórias. Portanto, se este número, a probabilidade de ter aquele score ou mais por acaso for suficientemente baixo, ou este valor esperado também, vocês podem ter confiança de que aquilo não foi por acaso, que aquilo são mesmo proteínas partidas, não é? Mas vamos supor que vocês encontram um match com uma sequência na base de dados e dá-vos um valor esperado para aqueles matches por acaso de 10. Quer dizer que a pontuação que vocês têm ali seria de esperar que por mero acaso vos desse 10 sequências da base de dados. Portanto, não dá para ter muita confiança no que sejam mesmo proteínas semelhantes e não ter sido só porque há tanta coisa na base de dados que alguma calhou ser parecida com a vossa. Portanto, estes valores são importantes quando nós olhamos para os resultados e normalmente nós podemos filtrar até os resultados para excluir tudo o que esteja abaixo de um certo limite. Podemos também normalizar isto. Estas estimativas dependem da matriz de substituição que nós estamos a usar, dependem dos tamanhos das sequências, etc. Portanto, pode ser um pouco difícil comparar um caso com outro. Podem dar valores diferentes. Mas é possível normalizar isto e dar-nos este bit score. Este bit score, basicamente, dá sempre uma ideia da probabilidade normalizada, ou também podemos converter isto naquele valor esperado, independentemente da matriz de substituição que vocês usam, dos tamanhos das sequências e assim. Portanto, podem ter uma ideia da qualidade da correspondência entre a vossa pergunta e o que está na base de dados, que seja facilmente comparável entre queries diferentes, bases de dados diferentes, etc. Portanto, isto muitas vezes aparece no vosso resultado, o bit score, que no fundo também é essa estimativa de o que é que seria de esperar se aquilo fosse por acaso e se o vosso resultado é muito diferente do que seria de esperar por acaso. Agora, o cálculo mesmo do número esperado de correspondências que sejam tão boas ou melhores como aquela que vocês encontraram varia um pouco em função do algoritmo. No FASTA havia aqui a premissa de que, por acaso, a sequência que nós estamos a usar para perguntar à base de dados, para pedir sequências semelhantes, é igualmente provável de corresponder, por mero acaso, com qualquer uma das outras que estão lá. Portanto, o valor esperado será simplesmente a probabilidade de, por acaso, ter aquele score ao maior, multiplicada pelo número de sequências que estão na base de dados, assumindo que é a mesma coisa para todas estas. Portanto, se há uma probabilidade de uma milésima vocês terem uma correspondência aleatoriamente com aquela pontuação e tiverem 10 mil sequências na base de dados, o FASTA dir-vos-ia que havia um valor esperado de 10 por mero acaso que viria naquele lote com aquela pontuação. No caso do BLAST, a ideia aqui é que sequências mais pequenas têm mais probabilidade de encontrar matches por acaso do que outras e os tamanhos das sequências que estão na base de dados e no query também contam. Portanto, aqui este valor conta com o número de resíduos totais na base de dados a dividir pelo número de resíduos que vocês têm na vossa sequência. Portanto, é a proporção entre a vossa sequência e a base de dados toda, mas não contando sequência a sequência, contando resíduo a resíduo para terem quantos tamanhos diferentes. Por isso, normalmente é assim que é calculado o E-value no BLAST, o número esperado de matches que vocês iriam ter se aquilo fosse por mero acaso, e normalmente existe ali um threshold, um limite abaixo do qual ele simplesmente descarta os resultados. Portanto, tenham atenção que quando vocês estão a usar o BLAST com sequências pequenas para procurar semelhantes, é provável que este valor esperado dê alto e ele descarte todos os resultados. E então vocês não encontram nada, não aparece resultado nenhum. Se isso acontecer, vão lá alterar o valor do E, para pelo menos vos aparecer alguma coisa. Depois, se aquilo é de confiança ou não, depende, mas se a sequência for muito pequena, pode acabar por ser tudo descartado, mesmo que seja algo exatamente igual, porque a sequência é pequena demais para isso para a pontuação ser suficientemente alta para ser significativo.
Um problema, quando nós queremos alinhar sequências e quando queremos pesquisar por homólogos, é selecionar a matriz de substituição. Nós vimos as diferentes matrizes, como é que elas estão calculadas, o que é que elas representam, mas basicamente podemos considerar que há matrizes que são mais profundas, são aquelas que refletem as probabilidades de substituição quando passa muito tempo durante a evolução, portanto, com o acumular de muitas mutações, ou matrizes mais rasas, mais curtas, digamos assim, que dão mais ênfase ao que fica conservado em períodos mais curtos. Portanto, basicamente, se vocês usarem estas matrizes mais shallow, que serão as PAM com o número mais pequeno ou as Blossom com o número maior, né? As que dão mais ênfase a coisas parecidas, aí o que acontece é que vocês estão a otimizar para sequências mais parecidas, têm resultados estatisticamente mais significativos quando as sequências são parecidas, mesmo que não sejam muito grandes os trechos, mas estão a penalizar substituições. Estão a assumir que há pouca divergência, e então se começam a aparecer muitas substituições, quer dizer que já não deve ser a mesma proteína, ou o mesmo gene, etc. Portanto, vocês vão obter alinhamentos, quando fazem uma pesquisa com estas matrizes mais curtas, digamos assim, vão obter alinhamentos mais curtinhos se as sequências não forem muito homólogas, mas mesmo esses alinhamentos curtos podem ter significância estatística, porque vocês estão a dar uma pontuação grande em tudo aquilo que vai ficar conservado e que é parecido. Se vocês usarem as outras matrizes mais profundas, que são os PAM com o número maior ou os Blossom com o número menor, o que estão a fazer é tornar a matriz de substituição mais tolerante a alterações à sequência, porque passou mais tempo durante a evolução, o que quer dizer que vocês vão obter alinhamentos mais longos de zonas que sejam só minimamente parecidas. Podem não ter muita identidade na sequência, mas vocês conseguem encontrá-las à mesma. Mas, por outro lado, alinhamentos curtos vão estar muito próximos do aleatório, porque vocês não vão estar a bonificar tanto aquelas correspondências e então vão estar a ter menos significância estatística nos alinhamentos curtos e, além disso, podem começar a ter problemas de estender demais a parte que está alinhada e começar a alinhar coisas que não alinham bem, etc. Mas, basicamente, vocês têm de tomar esta decisão decidindo o que é que estão à procura. Se querem procurar parentes mais distantes da vossa sequência ou se querem focar em trechos que estejam particularmente conservados em parentes próximos. Portanto, se vocês tiverem estão à espera de encontrar homólogos com pouca identidade, podem usar estas, por exemplo, a Blossom 62, Blossom 50, que permitem ir mais profundo. Se vocês quiserem focar em regiões bem conservadas e muito homólogas, então usem estas como a PAM20, a VTML20, etc., que são aquelas que têm uma profundidade muito menor e que permitem encontrar trechos mais pequenos com mais homologia. O problema aqui é que nestas, se houver homologias mais distantes, não vos vão aparecer, porque são demasiado penalizadas aquelas alterações, e nestas mais profundas, vocês arriscam-se a começar a alinhar coisas que já não estão bem alinhadas. Mas, se quiserem, leiam aquele artigo, se trabalharem com isto, só para terem uma ideia das diferentes matrizes e como é que podem escolher. A mensagem principal aqui para esta disciplina é que isto é um cuidado que vocês têm de ter. Por isso, é muito fácil usar estes servidores, é chegar lá, clicar num botão, pôr a vossa sequência e ele dá os resultados, mas os resultados dependem muito destes parâmetros e aquilo que representam pode mudar bastante conforme vocês vão ajustando as coisas. Portanto, há aqui várias considerações que vocês têm de ter. Se quiserem fazer uma coisa a sério, têm de perceber estas diferenças. Outro problema que surge no alinhamento, principalmente em pesquisas em bases de dados de sequências, são zonas com baixa complexidade nas nossas sequências. Por exemplo, estes Q-linkers são regiões à volta aí de 20 resíduos em algumas proteínas, que são muito ricas só em alguns aminoácidos. Então, como tem muito poucos aminoácidos diferentes nessa região, é muito fácil encontrar alinhamentos por acaso, porque eles acabam por ser todos muito parecidos naquelas zonas.
E isto não quer dizer que as proteínas sejam homólogas ou que sejam parentes próximos, é simplesmente porque têm regiões destas onde há muita repetição de resíduos e então, por mero acaso, aquilo vai acabar por emparelhar. Então, a solução aqui é identificar essas zonas e retirá-las do alinhamento. Tipicamente, quando vocês fazem uma pesquisa, se vocês puserem um X numa parte da vossa sequência, o motor de pesquisa vai ignorar essa parte quando estiver à procura de homólogos. E isso pode ser feito até como pré-processamento, no caso no FAST ou no BLAST, usando software que vai identificar as zonas de baixa complexidade. Portanto, aqui tem o exemplo de usar o SEG, que é o programa para identificar trechos de baixa complexidade numa proteína. Portanto, isto é a sequência toda e ele está a dividir entre zonas, segmentos que têm mais complexidade e depois segmentos que têm menos. Estão a ver aqui muitas prolinas e assim tudo de seguida, e isto é uma região pobre em diversidade de resíduos, portanto não convém usar para procurar correspondências na base de dados. Portanto, esta será uma forma de fazer. A sequência é pré-processada, são descartados todos os trechos que são menos informativos e é feito a pesquisa só com o resto que sobra, ignorando as zonas de baixa complexidade. Outras opções para isso, que o BLAST, portanto, o SEG e o DUST são os dois programas para fazer o SEG para proteínas, o DUST para ADN, e basicamente o que fazem é percorrer a sequência com uma janela que vai deslizando e medindo as frequências de combinações diferentes de resíduos dentro dessa janela. Se for muito pobre, as combinações de resíduos dentro da janela, é considerado que essa é uma zona de baixa complexidade e é descartado. No BLAST há outras hipóteses também, que é alterar a própria matriz de substituição para compensar o problema da baixa complexidade das várias regiões, e isso é feito depois dinamicamente mesmo pelo algoritmo. Portanto, é mais um detalhe que vocês, em princípio, não têm de se preocupar muito exatamente como é que é feito, mas têm de ter isto em consideração quando vocês estão a fazer pesquisas, porque se a vossa sequência tiver zonas destas, vocês têm pelo menos garantir que isso vai ser processado adequadamente, portanto, ver quais são as opções e testar, ver qual é o impacto que tem nos resultados, principalmente se vocês encontram homólogos em que há homologia nessas zonas de baixa complexidade, não é? Porque aí é desconfiar que alguma coisa não correu bem. Como é que fazem isto na prática? Vocês têm estes serviços no NCBI, o BLAST, têm várias opções. BLAST-P é para procurar resíduos, procurar sequências de aminoácidos, sequências de proteína na base de dados de proteínas. O BLAST-N são sequências de nucleótidos na base de dados de sequências nucleótidos. Mas depois têm várias combinações. Por exemplo, o T-BLAST-N, vocês dão uma sequência de uma proteína, ela é convertida em sequências de nucleótidos nas 6 frames possíveis, portanto, são 3 e 3 complementares, não é? Ao contrário, e depois essas sequências são todas pesquisadas na base de dados de nucleótidos. Portanto, isto é bom para encontrarem genes de homólogos da vossa proteína, mesmo que a sequência de nucleótidos que esteja lá seja diferente, porque tem outra reading frame ou uma coisa qualquer assim. O BLAST-X dá para fazerem a mesma query, mas de nucleótidos contra a base de dados de proteínas. Portanto, basicamente fazem estas traduções entre a sequência que vocês estão a dar e o que está na base de dados, e esta pega na vossa sequência, traduz, pega na sequência dos nucleótidos, traduz para as sequências de proteínas e depois vai procurar outra vez traduzido de volta. Portanto, é uma pesquisa de um trecho de ADN numa base de dados de sequências de ADN, mas que procura por homologia de todas as sequências de ADN correspondentes às proteínas que podem vir desta. Portanto, o ADN em si pode não ser parecido, mas é a mesma proteína e então faz todas essas combinações. Portanto, se vocês quiserem fazer pesquisas mais especializadas deste género, têm estes serviços que fazem automaticamente a conversão entre proteínas e ADN. Portanto, pode ser para procurarem a mesma proteína, mas o gene esteja um bocado diferente, ou coisas assim desse género. Não é só a sequência que vocês estão a dar. Outra variante do BLAST
que pode ser útil se vocês querem procurar parentes mais distantes, é este, o Position Specific Iterative BLAST, em que começa com uma pesquisa BLAST normal, portanto obtém uma sequência de proteínas que provavelmente são homólogas. Depois, essas são alinhadas todas, há um alinhamento de múltiplas sequências, nós vamos ver em mais detalhe para a semana como é que isso se faz. Mas com base nesse alinhamento é possível medir as frequências dos diferentes resíduos em cada posição da nossa sequência de query. Portanto, o PsyBlast vai criar depois uma matriz específica, de substituição específica para cada posição com base nessas frequências. Por exemplo, na primeira posição da nossa sequência, nós temos uma distribuição de resíduos na família de homólogos que vamos obter, que nos vai dar esta matriz de substituição. Portanto, isto será as penalizações por substituir este primeiro resíduo por qualquer um dos outros, qualquer um dos 20. A mesma coisa para a segunda posição, terceira, etc. Portanto, zonas que sejam mais conservadas, a matriz vai estar muito mais enviesada para tentar conservar aqueles resíduos. Zonas onde haja muita mutação, as matrizes vão estar mais dispersas e mais tolerantes a diferenças nessa parte. Depois, esta é a matriz que é usada para fazer a segunda query do BLAST. E então, esta já vai estar enviesada para dar mais importância a homologias nas zonas mais conservadas da nossa proteína e menos importância a mutações, a diferenças nas zonas que são menos conservadas. Portanto, vai-nos permitir ir mais longe no grau de parentesco, focando apenas aquelas partes que são conservadas. Portanto, no PsyBlast depois nós vamos fazer isto iterativamente, fazemos uma nova pesquisa BLAST com aquela matriz, vai-nos dar resultados diferentes, calcula-se outra vez o alinhamento de múltiplas sequências, recalcula-se a matriz de substituição, faz-se um novo BLAST e cada vez que vamos fazendo isso, vai havendo mais ênfase dado às partes que são conservadas e ignora-se mais aquelas partes onde há mais variedade. Portanto, o que é que vocês podem fazer com isto? É encontrar, por exemplo, proteínas que tenham um domínio em comum com a vossa, mesmo que o resto seja muito diferente. Porque com as iterações ele vai focando mais naquelas partes que estão em comum. Desta maneira, vocês conseguem ir muito mais longe nas homologias, encontrar parentes muito mais distantes, focando naquelas partes que interessam. Um pequeno problema que isto tem é que aquele alinhamento inicial, quando vocês recebem o primeiro lote de resultados do BLAST, vai determinar como é que a matriz começa a enviesar e a partir daí ela tende a reforçar sempre o mesmo enviesamento. Portanto, pode ser importante, quando vocês recebem esse primeiro resultado, esse primeiro lote, dar uma olhada no que é que está lá e descartar aquilo que não vos parece ser relevante, que é para poder enviesar corretamente o PsyBlast e depois repetir algumas iterações até o convergir. Mas isto é uma variante que pode ser importante se vocês quiserem ir mais longe e procurar parentes mais distantes das vossas sequências. Outra coisa que falta aqui mencionar é como é que nós comparamos sequências sem as alinhar. Até agora nós fizemos sempre estas comparações, se são homólogas ou não, alinhando primeiro. Mas o problema é que, para alinhar, nós temos que ter uma homologia razoável, porque se elas não forem homólogas, o alinhamento vai ser uma coisa qualquer estranha. E, além disso, o alinhamento assume que as sequências estão por ordem. Nós não conseguimos calcular com aqueles algoritmos de alinhamento um alinhamento adequado se, por exemplo, os domínios da proteína estiverem trocados de ordem no gene, porque aí não conseguimos voltar atrás e alinhar com uma coisa que estava antes. Portanto, há casos em que pode não ser adequado comparar as sequências alinhando-as por causa destas premissas. Uma forma de fazer o alinhamento visualmente, ou de comparar duas sequências sem fazer o alinhamento, compará-las visualmente, é fazer estes dot plots. Aqui nós representamos, neste caso, eu estou a representar com um ponto todos os resíduos idênticos no citocromo de coelho e do humano. Portanto, tem aqui as duas sequências e um ponto indica que há identidade entre aqueles resíduos. Não se consegue ver muito bem o resultado aqui, mas nós podemos exigir, por exemplo, cada ponto representa a identidade num trecho de 3 resíduos consecutivos.
Então agora aqui já muito ruído desapareceu e nós conseguimos ver aqui umas zonas onde as sequências são idênticas e podemos aumentar, por exemplo, para 5. Se nós fizermos para 5 resíduos consecutivos, conseguimos ver aqueles trechos onde as duas sequências têm identidade. Portanto, desta maneira, nós podemos visualmente comparar duas sequências e se acontecer que há, por exemplo, zonas que estão ao contrário ou que estão fora de ordem ou assim, nós simplesmente vemos estas linhas fora aqui da diagonal. Mas conseguimos ver à mesma que há aqueles trechos, que é algo que pode ser difícil de encontrar se fizermos o alinhamento, porque ele vai ter de escolher um deles e não pode juntar todos. Outra maneira de fazer isto, comparar sequências sem alinhar, é medindo a frequência de combinações de resíduos. Portanto, o que fazemos aqui é que temos umas palavras de tamanho K, escolhemos esse tamanho, conforme o K vai-nos dar números diferentes de combinações, no caso do ADN será 4 elevado a K, cada letra da palavra tem 4 opções diferentes, no caso das proteínas é 20 elevado a K, mas agora podemos ter uma tabela para todas essas combinações e medir na nossa sequência quantas vezes é que cada combinação surge. Isso vai-nos dar uma distribuição de probabilidades pelas várias combinações. Depois, podemos usar medidas estatísticas para comparar distribuições de probabilidades. Por exemplo, a divergência Kullback-Leibler é uma bastante usada, que permite comparar duas distribuições de probabilidades e medir quão distantes é que são, que é assimétrica. A divergência de Kullback-Leibler de P em relação a um M qualquer é diferente do M em relação ao P, mas tem essa propriedade, mas permite fazer essa medida. E podemos usar isso como base para ter uma indicação de quão divergentes é que são as nossas sequências, com base nas distribuições de probabilidades das várias combinações. Por exemplo, este método, esta divergência de Jensen-Shannon, o que faz é considerar uma distribuição média entre as duas e depois medir a divergência de Kullback-Leibler de cada uma delas para a média e somar as duas. Portanto, isto dá-nos uma medida da distância entre as duas distribuições, que neste caso é simétrica, porque se fizermos isto trocando o P com o Q vai dar a mesma coisa, porque estamos sempre a medir em relação à média, e dá-nos uma indicação de quão diferentes é que são as sequências, porque estamos a medir a divergência entre as distribuições das várias palavras que ocorrem nas sequências. Não é dependente de um alinhamento, tanto faz, se vocês pegarem numa sequência e trocarem a ordem, por exemplo, de 2 blocos, o efeito que vai ter aqui vai ser muito pequeno, só lá uma palavra ou outra no meio é que vai ser diferente, mas tudo o resto fica conservado, enquanto que para o alinhamento isso estragaria completamente o alinhamento. Não é? Por isso, desta forma, nós conseguimos ir à procura de sequências que tenham elementos semelhantes, por exemplo, partilham domínios ou coisas assim, independentemente da ordem e independentemente da nossa capacidade de alinhá-los. Enfim, há outros métodos, a distância entre ocorrências da mesma palavra, substrings comuns, contar quantas é que correspondem, etc. Portanto, há aqui uma variedade de métodos. Nós não vamos detalhar isto tudo. O que eu queria deixar só aqui de importante é que há situações em que não conseguem comparar sequências alinhando-as, ou porque a homologia é muito baixa, ou porque há alterações, mesmo a nível grande, na ordem em que os elementos da sequência surgem, e nesse caso vocês podem usar métodos de comparação de sequência que não dependem do alinhamento, seja por análise estatística das sequências, sejam métodos visuais, como aqueles plots DOT que são fáceis de fazer e podemos logo detectar ali alguns padrões que muitas vezes são óbvios à vista, mas nesses casos, enfim, não vale a pena tentar usar alinhamento, não vai dar nada de jeito, considerem estas alternativas. Resumindo, pesquisar sequências não é o mesmo que alinhar, apesar do resultado ser um alinhamento, é sempre um alinhamento muito grosseiro e muito rápido, por causa dos condicionalismos da pesquisa. Vocês têm aqui o FASTA, eu expliquei mais por razões históricas e para saberem de onde é que vem aquele formato. Hoje em dia é praticamente só usado o BLAST e esta variante do PSI-BLAST, se vocês quiserem ir mais fundo na árvore da evolução e procurar parentes mais distantes. Tenham atenção ao resultado das estatísticas e aos parâmetros que vocês estão a usar, a escolha da matriz de substituição, a escolha do algoritmo. Por exemplo, o MegaBLAST e o BLAST funcionam de maneiras bastante diferentes por causa do grau de exigência daquelas palavras.
se vocês fazem uma pesquisa e não obtêm resultados quando estão à espera de obter, verifiquem se não têm lá um Megablast selecionado, porque aí é só mesmo coisas muito parecidas. Por outro lado, se vocês estão à procura, por exemplo, fizeram uma amplificação de um pedaço de ADN ou uma coisa desse género e querem procurar exatamente aquilo, então aí compensa usar o Megablast, não estão à procura para homologias, estão à procura mesmo daquela parte. E tenham atenção à escolha de matriz de substituição, e há casos em que, para comparar sequências, não podemos estar a alinhá-las, portanto aí considerem esses métodos alternativos. Recomendo que deem uma olhada no BLAST, tem lá uns tutorials para os alinhamentos e assim, principalmente se vocês trabalham com sequências, convém terem uma ideia, pelo menos, daquelas várias opções com os nucleótidos com proteínas com nucleótidos e assim, porque isso pode dar jeito em alguns casos. E têm também aqui estas secções do Introduction of Computational Biology, que cobre a matéria que temos aqui, ou se quiserem podem ler mesmo o capítulo todo, tem algumas partes extras, mas enfim, ficam a conhecer. Mas basicamente, para a parte prática disto, é importante darem uma olhada lá no servidor do NCBI, será algo representativo destes algoritmos. Quer para a parte da pesquisa, quer também para o alinhamento. Vocês têm lá o Smith-Waterman e o Needleman-Wunsch também, lá os alinhamentos globais e locais que vocês podem usar.